Olha, se você está cansado de cobrar diária barata, diária baixa, para conseguir reserva e não sabe mais o que pode fazer para cobrar a diária que você realmente acredita que sua acomodação vale, que é o valor justo, eu acabei de gravar essa aula que está fresquinha, saindo do forno, onde eu revelo 5 ações práticas para você colocar a mão na massa e conseguir cobrar uma diária mais alta. Se você quiser assistir esse conteúdo, essa aula na íntegra, é só clicar na janela ao final do vídeo. Se você ainda não segue meu canal, clique em inscrever e no sininho para receber as notificações. Não esquece de deixar o like, hein? Fui! Muitos anfitriões ou muitas pessoas que trabalham com isso, gestores de hospedagem também, administradores de acomodações, vêm até mim pelo Instagram, pelo YouTube, enfim, querendo saber qual que é o pulo do gato, qual que é o X da questão, qual que é a configuração que vai mudar o jogo. E, pessoal, tem que ter muito cuidado com isso. O que acontece? Vou ilustrar para você conseguir visualizar. Vejo que tem muitas pessoas que copiam o anúncio, me mandam: Henrique, olha meu anúncio do Airbnb, o que eu tenho que fazer? E o que acontece? Pessoal, não é muito bem assim que a banda toca. Não é, faz isso, faz aquilo, troca a política, troca o título. Não é coisas isoladas, e sim um conjunto. O que eu costumo falar é o seguinte: pequenas engrenagens movem grandes... Você sabe essa resposta? Portas. E olha só, apesar de parecer papo de coach, o que eu quero que você entenda é que um anúncio que tem muita reserva, uma acomodação que fatura alto, isso, o que está por trás, são pequenas engrenagens que vão fazer esse anúncio um anúncio realmente com muitas reservas, com faturamento alto. E não uma coisinha aqui, outra ali. Então eu falo isso para os alunos porque às vezes eu vejo que tem as pessoas esperando o X da questão, o pulo do gato, a dica mágica, a hashtag que vai fazer a diferença, aquele hackzinho, né, que a gente cansa de ouvir na internet. E não é. Tá? Inclusive, quando eu falo o que você tem que fazer para a coisa acontecer, muitos alunos ficam frustrados, porque eles estão esperando uma solução a curto prazo, uma solução rápida, uma coisa que da noite para o dia, ou sei lá, de uma semana para outra, vai mudar o jogo. E não é isso que faz a diferença. Não é isso que separa os anúncios na média, né, que conseguem reserva uma vez ou outra, dos anúncios que mais faturam na plataforma. Não é isso. Tá? O que está por trás é pequenas engrenagens movem grandes portas. E aqui a gente vai listar 5 dessas engrenagens. Lembrando, pessoal, óbvio que tem muito mais coisa que essas 5. Mas eu acho que essas 5 são ações práticas, são ações que a gente pode até executar, ou pelo menos tá na cabeça para a gente saber o que a gente tem em mão para colocar em prática, para fazer a diferença, para cobrar uma diária mais alta. E o primeiro ponto, eu coloquei de propósito ali em primeiro, que é o seguinte: explorar a quantidade de... Sabe o que é? De hóspedes que a acomodação comporta. Esqueci de falar, vou colocar acomodação e hospedagem. E aqui está um ponto chave. E o que acontece? Por exemplo, o Mi Casa Sua Casa administra acomodações de terceiros, certo? E o que acontece é o seguinte: quando você pega uma acomodação nova para administrar, uma das coisas que eu vejo que poucos anfitriões ficam atentos e que faz muita diferença é a quantidade de hóspedes máximo que essa acomodação pode comportar. E, na verdade, eu vejo que tem 2 erros. O primeiro é o seguinte: não explorar o máximo potencial que essa acomodação pode comportar. Então, vamos colocar aqui exemplo. Uma acomodação de 1 quarto. No quarto, você pode botar uma cama de casal. E na sala, você pode colocar um sofá-cama de casal, que aí dariam 4. Eu vejo que muitas pessoas só se preocupam em colocar uma cama de casal. Só que você conseguir comportar mais hóspedes, você ganha de 2 lados. Olha que loucura. Primeiro, você vai aparecer para mais buscas, para mais procuras nas plataformas, como Airbnb e Booking. Por quê? Existem pessoas que pesquisam para 1 hóspede, para 2 hóspedes, para 3 hóspedes, 4 hóspedes. Se você, ao invés de só poder comportar 1 ou 2, puder 3 ou 4, até 4, você vai aparecer para mais buscas. E tem mais uma outra coisa, um outro ponto que faz toda a diferença. Você pode e deve, e olha, esse é o segundo erro, tá? Só rebobinando aqui. Primeiro erro: anfitriões não exploram, né, o máximo de hóspedes que a acomodação pode comportar. Primeiro erro. Segundo erro: os anfitriões não exploram isso na precificação. Dentro da estratégia de precificação tem 4 pilares. O primeiro deles, que eu chamo, é preço base da tarifa. E o que é o preço base da tarifa? É a partir de quantos hóspedes o seu preço é o mesmo.
E qualquer hóspede que vai além, você tem um incremento. Então, por exemplo, uma acomodação com 4 hóspedes, que pode comportar até 4 hóspedes, se o anfitrião ele cobra o mesmo preço para 1, para 2, para 3 ou para 4 hóspedes, muito provavelmente ele não está faturando o que ele pode, o quanto ele poderia. Por quê? O que ele pode fazer? Ele pode cobrar um preço base para 2 hóspedes, e para o terceiro ele pode cobrar um valor maior, e para o quarto ele pode cobrar um valor ainda maior. Tá? Porque provavelmente um anfitrião que cobra o mesmo preço para 1, 2, 3, 4 hóspedes, por exemplo, nessa acomodação que só pode 4 e o anfitrião ele não diferencia o preço de acordo com a quantidade de hóspedes, o que está por trás? Essa acomodação provavelmente não está tão atrativa para grupos menores, tipo para 1, para 2, e está muito atrativa para 3 e para 4, por exemplo. Então ele tende a atrair grupos maiores. Tá? Quero saber de você. Você cobra preços diferentes de acordo com a quantidade de hóspedes? Tá? É isso que está por trás, tá? E aqui uma ideia que eu tive ao longo da aula é o seguinte: eu não só vou falar essas 5 ações, como eu também vou falar o erro, o maior erro que está por trás. Nesse caso aqui, tem 2 maiores erros, tá? E como eu falei, o primeiro erro é um erro muito clássico, porque é um erro que é um ponto de partida. Então, se você for pegar uma nova acomodação para administrar, seja de terceiro, seja própria, seja o contexto que for, você como anfitrião, né, que quer faturar alto, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá na acomodação e entender a disposição, quantos hóspedes locatários, né, você pode comportar ali, sem que, óbvio, comprometa a experiência, mas ao mesmo tempo que você possa explorar todo o potencial ali espacial da acomodação. E normalmente é o seguinte, por exemplo, acomodação com 1 banheiro, eu sugiro que no máximo 5 hóspedes. No máximo estourando. 4 seria o ideal. Acomodações com 2 banheiros, aí você pode ter, sei lá, até 6, 7 hóspedes. Mas com 2 banheiros, é o quê? São 2 quartos. Aí tem a sala. Então, é importante você trabalhar, você pensar isso antes. Certo? Por quê? Porque você vai ganhar mais dinheiro, podendo comportar mais hóspedes, né? E, claro, se você souber explorar isso na precificação. Porque também, o que não adianta? Não adianta você conseguir aproveitar o máximo da acomodação se você não explora isso na acomodação. Então, tem até uma conexão entre os erros. Um erro pode levar ao outro, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. E aqui fica muito fácil de ver como que isso reflete diretamente no preço da diária, certo? É direto a relação, não é indireto. Tem algumas ações que são indiretas, mas essa daqui é direta, tá certo?